Sempre que a gente fala em grandes feitos da exploração espacial, um nome inevitavelmente aparece: Voyager. Essas sondas não apenas deram certo, elas ultrapassaram qualquer expectativa que já se teve sobre o que uma missão não tripulada poderia alcançar. Lançadas no fim da década de 70, quando o mundo ainda assistia TV em preto e branco, e os computadores eram do tamanho de armários, as Voyager partiram com um plano modesto: visitar os planetas gigantes e mandar algumas fotos. Mas o que elas fizeram foi muito mais do que isso. Elas revelaram mundos inteiros: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, com detalhes jamais vistos, e depois seguiram viagem. Hoje, quase meio século depois, ainda estão lá fora, no escuro, no silêncio. Continuam se afastando de nós, como mensageiras solitárias, atravessando o oceano interestelar. Mas se passaram tantas décadas, como é que elas ainda funcionam? Como continuam se movendo? E por que nunca colidiram com nada em todos esses bilhões de quilômetros? É estranho pensar que algo feito com tecnologia dos anos 70 ainda esteja funcionando em pleno 2025, vagando pelo espaço a bilhões de quilômetros de casa. Mas é assim mesmo. Enquanto tudo o que as compõe se tornou obsoleto, essas sondas seguem ativas e mostram que a persistência também pode ser programada em silício. Talvez isso explique por que, até hoje, elas continuam desafiando o tempo, o espaço e a própria lógica. O que mantém essas naves vivas é, sem exagero, o maior ato de teimosia tecnológica da história humana. É natural imaginar que lá fora, no espaço profundo, existam riscos por todos os lados. A própria ficção científica ajudou a construir essa imagem. Naves cruzando cinturões de asteroides, como quem atravessa uma rodovia movimentada, desviando de rochas gigantes, com alarmes soando e colisões por um fio. Mas a realidade é bem diferente. O espaço é absurdamente vazio. Isso pode soar óbvio, mas o nível de vazio chega a ser contraintuitivo. Mesmo nos lugares que parecem cheios, como o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, os objetos estão tão distantes entre si que uma nave poderia cruzar a região inteira sem ver absolutamente nada pela janela. E foi exatamente isso que aconteceu com as Voyager logo nos primeiros meses da missão. Elas passaram pelo cinturão de asteroides em 1977 e seguiram viagem, como se tivessem atravessado um deserto vazio. A verdade é que até mesmo essas regiões mais cheias do espaço foram cuidadosamente evitadas no planejamento da missão. Antes da Voyager, as sondas Pioneer já haviam passado por Júpiter e Saturno, ajudando a mapear as áreas de maior risco. A partir desses dados, os engenheiros ajustaram a trajetória com uma margem de segurança imensa, especialmente nos anéis, onde cada fração de grau podia significar cruzar uma zona tranquila ou colidir com detritos mais densos. A chance de uma colisão significativa ali era praticamente nula, e esse padrão só aumentou à medida que elas se afastaram do Sol. Quando a Voyager 2 passou pelos anéis de Saturno, que sim, são formados por bilhões de pedacinhos de gelo e rocha, ela enfrentou o momento mais agitado de toda a jornada. Durante alguns minutos, foi atingida por uma verdadeira chuva de grãos de poeira, minúsculos do tamanho de partículas invisíveis ao olho nu. O impacto desses grãos gerou pequenas nuvens de plasma, mas nada que chegasse perto de danificar a nave. O sistema de orientação detectou as vibrações e rapidamente compensou o desequilíbrio com jatos corretivos, e a antena continuou apontada com precisão milimétrica para a Terra. Se mesmo ali, no meio dos anéis de Saturno, o perigo foi esse, dá para ter uma noção do que vem depois. Atualmente as Voyager estão além da heliosfera, numa região ainda mais rarefeita do que o próprio espaço interplanetário. Estamos falando de uma densidade de menos de 1 átomo por centímetro cúbico. É uma solidão absoluta. Não há nada no caminho delas, nem poeira, nem campos de detritos, nem obstáculos. Só o silêncio gelado do meio interestelar. E isso é o que garante sua segurança. Porque se elas estivessem viajando em velocidades relativísticas próximas à da luz, até mesmo uma molécula no caminho poderia ser fatal. Mas não é o caso. Elas seguem em velocidade de cruzeiro, cerca de 17 km por segundo, rápido o suficiente para escapar do Sol, mas lento o bastante para não transformar poeira cósmica em projéteis mortais. No fim das contas, o maior perigo para as Voyager nunca foi o que está lá fora, mas sim o tempo. Se nada as detém, e o espaço é um vácuo interminável, então por que elas ainda estão se movendo? Na verdade,
A pergunta certa talvez seja: por que parariam? A gente tende a imaginar que uma nave espacial precisa estar sempre com os motores ligados para continuar voando, como um avião ou um carro, mas no espaço, as regras são diferentes. Sem atrito, sem resistência do ar, nada puxa a nave para trás. Se você acelerar o suficiente, ela vai continuar se movendo, para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu com as Voyagers. O primeiro impulso veio com o lançamento. Um foguete direto da Terra empurrou as sondas até a órbita necessária. Mas o que realmente fez toda a diferença, e o que possibilitou essa jornada quase mitológica, foi o uso de uma técnica chamada assistência gravitacional. A ideia é engenhosa. Quando uma sonda passa perto de um planeta em movimento, ela pode roubar um pouquinho do momento orbital dele. Em termos simples, é como se o planeta emprestasse parte de sua energia para acelerar a nave e redirecionar sua trajetória. Quanto mais massivo o planeta, maior o empurrão. E no caso dos gigantes gasosos, esse empurrão pode ser imenso. Mas para isso funcionar, os planetas precisam estar no lugar certo, na hora certa. E foi aí que entrou um dos grandes trunfos da missão Voyager, um alinhamento raro dos planetas gigantes, que só acontece a cada 176 anos, entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estavam suficientemente bem posicionados para permitir uma sequência de sobrevoos, cada um acelerando a sonda rumo ao próximo, como um estilingue após o outro. Esse plano foi batizado pela NASA de Grand Tour, um verdadeiro tour cósmico, traçado com precisão milimétrica, onde cada planeta funcionava como uma alavanca, alterando a rota e aumentando a velocidade da nave. Sem essa janela de tempo, seria impossível visitar todos esses mundos em uma única missão. Pelo menos não sem levar séculos. A Voyager 1, por exemplo, ganhou velocidade suficiente já após Júpiter para escapar da gravidade do Sol. Ela segue uma trajetória hiperbólica, ou seja, uma curva aberta, que nunca mais retorna. A Voyager 2, depois de usar o impulso de Saturno, ainda teve fôlego para visitar Urano e Netuno, e tudo isso sem um motor ligado sequer, só com o cálculo perfeito e a ajuda da gravidade. Hoje elas viajam a cerca de 17 km por segundo. Isso dá aproximadamente 3 unidades astronômicas por ano. Elas percorrem a cada 12 meses 3 vezes a distância da Terra ao Sol. Isso tudo por pura inércia. A única forma de movimento ativa que ainda existe são os pequenos jatos de hidrazina. Eles não servem para acelerar, apenas para orientar. São usados para manter as antenas precisamente apontadas para a Terra, porque a bilhões de quilômetros de distância, um desvio de frações de grau já faria o sinal se perder no vazio. E esses jatos também já deram seus sustos. Em 2017, por exemplo, os propulsores principais da Voyager 1 estavam ficando fracos. A solução? Os engenheiros reativaram um conjunto de reserva que não era usado desde 1980, 37 anos sem funcionar. E eles funcionaram. Essas manobras finas são tudo o que resta entre nós e o silêncio, porque as Voyager não precisam mais de propulsão para seguir. Elas já estão no fluxo, viajando num embalo eterno, sem pressa e sem volta. Se as Voyager estão viajando por aí, é porque não só continuam se movendo, como também continuam funcionando, mas isso levanta uma pergunta ainda mais difícil. Como uma sonda feita nos anos 70, com menos memória que uma calculadora moderna, ainda consegue ligar, responder, transmitir dados e sobreviver sozinha a bilhões de quilômetros da Terra? A resposta começa com a fonte de energia. As Voyager não usam painéis solares. Isso seria inútil onde elas estão. Tão longe do Sol que a luz chega fraca demais para carregar qualquer coisa. A NASA sabia disso desde o começo. Por isso, o coração energético da missão é nuclear. Cada sonda foi equipada com 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, os famosos RTGs. Dentro de cada um deles, existe um material radioativo chamado plutônio-238. À medida que esse material se desintegra, ele libera calor. E esse calor é convertido diretamente em eletricidade por um conjunto de termopares. É um sistema simples, sem partes móveis, confiável e que supostamente poderia durar décadas. E durou. Mas desde o lançamento em 77, a potência elétrica já caiu pela metade. Em 2022, cada sonda operava com pouco mais de 200 watts. Ainda assim, tem sido o suficiente. Só que manter uma sonda viva com tão pouca energia exige sacrifícios.
Com o passar dos anos, os engenheiros começaram a desligar sistemas, um por um, para economizar cada watt. Primeiro, os aquecedores de componentes secundários. Depois, os instrumentos científicos menos essenciais. E assim, as Voyager foram entrando numa espécie de hibernação gradual. Um modo de sobrevivência, onde só o absolutamente necessário permanece ativo. Mas não foi só a energia que deu trabalho. Durante todos esses anos, as sondas enfrentaram problemas técnicos que teriam encerrado qualquer outra missão. Em 78, por exemplo, a Voyager 2 perdeu o receptor principal de rádio. Por pouco não perdemos a comunicação. Felizmente, o receptor reserva foi ativado e está em uso até hoje. Em 81, a mesma sonda travou sua plataforma de escaneamento. Ela simplesmente parou de virar os instrumentos para o alvo certo. Os engenheiros descobriram que era um problema mecânico, desgaste, falta de lubrificante, um eixo emperrado, e conseguiram destravar tudo com uma sequência de comandos enviados a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância. Em 2022, a Voyager 1 começou a enviar dados completamente embaralhados sobre sua orientação no espaço. Os engenheiros passaram meses tentando entender o que estava acontecendo, até que descobriram que o computador da nave estava gravando os dados em uma área errada da memória. Uma falha de software, simples em conceito, mas devastadora na prática. O time então programou a nave para ignorar aquele módulo e redirecionar a comunicação para outra área funcional. Foi um conserto remoto de altíssima precisão, e ninguém sabia se isso ia funcionar. Felizmente, funcionou. Já em 2025, veio outro susto. A Voyager 1 parou completamente de enviar dados legíveis. Nenhuma telemetria, nenhuma resposta coerente. Durante semanas, a sonda parecia perdida. Até que os engenheiros conseguiram restaurar o contato ao redirecionar comandos para uma memória de backup, praticamente contornando uma falha de hardware no sistema de comando. Mas o tempo cobra o seu preço. Dos 10 instrumentos científicos que cada sonda levava no início, hoje restam apenas 3 funcionando em cada uma. Os poucos que ainda seguem ativos não precisam de partes móveis, câmeras ou braços mecânicos. Eles são sensores passivos, detectam partículas de alta energia, campos magnéticos e ondas de plasma no ambiente. São os ouvidos da Voyager, não os olhos. O magnetômetro, o detector de partículas de baixa energia e o sistema de medição de ondas de plasma. Os outros foram desligados por falha ou por falta de energia, e os que restam vão cair um a um até que não sobre nenhum. Entre os primeiros a serem sacrificados estavam as câmeras. A Voyager 1 desligou suas câmeras em fevereiro de 1990, logo após registrar a última imagem do sistema solar, aquela que incluiria a famosa foto da Terra, o pálido ponto azul. Já a Voyager 2 teve suas câmeras desligadas ainda antes disso, após a conclusão do sobrevoo de Netuno, pois a missão planetária já havia terminado e não haveria novos alvos visuais pela frente. A decisão foi estratégica. As câmeras consumiam muita energia e ocupavam memória valiosa, e a prioridade passou a ser os instrumentos que podiam medir partículas, campos e ondas. Foi o fim do olhar, mas não da missão. Às vezes surge a pergunta: por que não ligamos as câmeras das Voyagers de novo? Seria incrível ver o que elas estão vendo agora. Mas infelizmente isso não é mais possível, e não é só porque elas foram desligadas. É porque mesmo que estivessem operacionais, ligá-las de novo hoje seria inviável. As câmeras das Voyager foram projetadas com tecnologia dos anos 70, consumiam energia, exigiam aquecimento, dependiam de componentes que já estavam no limite mesmo quando foram desligadas. A reativação exigiria uma sequência de comandos complexa, envio de dados de calibração, controle térmico, tudo isso em um sistema que não recebe upgrades há quase meio século. E com energia tão escassa quanto hoje, qualquer tentativa de ligar uma câmera significaria desligar algo essencial, algo que ainda está vivo. Além disso, as próprias câmeras já não estão mais sob o controle ativo do sistema. Quando foram desligadas, o processo não foi um pause, foi um encerramento definitivo. As conexões com o restante dos instrumentos foram cortadas, a memória usada por elas realocada. Elas não estão dormindo, estão fora do circuito. E não se engane, as câmeras das Voyager não têm nada a ver com o que você tem no celular hoje. A resolução era baixíssima, os sensores usavam tecnologia analógica.
e o sistema inteiro precisava ser calibrado com comandos precisos, enviados com dias de antecedência. Cada imagem levava horas para ser transmitida à Terra, e isso quando a antena estava perfeitamente alinhada. A última vez que uma das câmeras viu alguma coisa foi em 1990. A equipe da missão, a pedido de Carl Sagan, decidiu girar a Voyager 1 e apontar suas câmeras para trás, em direção ao sistema solar. De lá, a quase 6,5 bilhões de quilômetros de distância, ela capturou uma série de imagens que se tornariam icônicas. Entre elas, uma que mostrava a Terra como um minúsculo ponto azulado, perdido num feixe de luz. O clique foi planejado com precisão quase cirúrgica. A Terra era tão pequena no quadro, ocupava apenas 12 centésimos de pixel no sensor, que a exposição precisava ser cuidadosamente calculada, ou ela simplesmente não apareceria. O resultado foi uma das imagens mais icônicas da história da astronomia, não pela qualidade, mas pelo simbolismo. Esse ponto era tudo. Todos os seres humanos que já viveram. Todos os amores, guerras, invenções, obras de arte, deuses e sonhos. Tudo isso comprimido em um único pixel. Um grão de poeira suspenso num raio de sol. Então, mesmo que fosse possível ligar suas câmeras hoje, tudo o que veríamos seria uma escuridão quase absoluta. Um vazio profundo onde nem estrelas aparecem com clareza. Nada à frente, nada atrás. Apenas o silêncio visual de um lugar onde a luz raramente passa. Foi a despedida do olhar humano na missão. E talvez tenha sido melhor assim, porque a partir dali, as Voyager seguiram para um lugar onde não há mais nada para ver. Apenas o invisível, o imperceptível, o que se mede mas não se enxerga. Elas entraram numa fase em que as imagens perderam o sentido. O que restou foi o som do espaço, as partículas, os campos magnéticos, os ecos da galáxia. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, a Voyager 1 está a cerca de 24 bilhões de quilômetros do Sol. A Voyager 2, um pouco atrás, já passou dos 20 bilhões. Elas se afastam a mais de 17 quilômetros por segundo, o que significa que cruzam a distância entre a Terra e o Sol em apenas alguns meses, e não vão parar. Ambas já escaparam completamente da gravidade do Sol. Elas não orbitam mais o sistema solar. Estão indo embora para sempre. Mas mesmo deixando o nosso quintal, ainda levarão mais de 30 mil anos para sair da nuvem de Oort, aquela enorme esfera de cometas que circunda o sistema solar como uma bolha invisível. Só depois disso, elas estarão de fato fora de qualquer influência solar. E daqui a 40 mil anos, a Voyager 1 vai passar relativamente perto de uma estrela chamada Gliese 445, na constelação da Girafa. A Voyager 2, por sua vez, cruzará o caminho de Ross 248, cerca de 2.000 anos depois. E depois disso, silêncio. Apenas a vastidão da Via Láctea. Mesmo quando seus sinais cessarem, talvez dentro de poucos anos, suas carcaças metálicas seguirão intactas, flutuando no escuro. Os discos de ouro acoplados aos seus corpos, carregando músicas, imagens, saudações e símbolos da nossa existência, podem durar bilhões de anos no vácuo interestelar. Muito depois que a Terra mudar, ou que nós sequer estejamos aqui para lembrar, elas continuarão deslizando pelo espaço, sozinhas, por eras. Como fragmentos silenciosos de uma civilização que um dia quis tocar as estrelas. E de certa forma, tocou.